Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de todo sábado pela manhã, de muito entretenimento, aquela conversa importante e também a descontração com o viés positivo que o Grupo Séries leva para você com a edição de todo sábado do Sexo Nada Frágil. A partir de agora, eu, Thalita Trenepol, Luísa Stil nos trabalhos técnicos, Neca Trenepol Crestani, Isabel Centenari e Daiane Gissen apresentamos essa edição com um tema muito polêmico e que movimentou as redes sociais ao longo destes últimos dias. Mas antes disso, a gente traz o oferecimento e o patrocínio de quem nos permite estar todos os sábados comunicando com vocês através das séries AM 1440, Positiva FM 90.9 e também através de imagens do nosso canal no YouTube no @canal Grupo Séries. Destacamos sempre a presença do Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. Prevenir doenças aumentam as chances para uma vida longa e feliz. Você pode aproveitar os diversos benefícios do Laboratório Unitá, que tem descontos e, claro, aquela eficiência na entrega da prestação dos serviços. Os check-ups são completos no Laboratório Unitá. Telefone para contato é o 991 220846 em Não Me Toque, Lagoa dos Três Cantos e Carazinho. Resultados precisos e laudos confiáveis é com o Laboratório de Análises Clínicas Unitá. E também com a gente o Centro de Bem-Estar e Saúde Lazo, que conta com profissionais altamente qualificados para te atender de forma integral, tanto da parte física quanto da parte mental. São profissionais que estão prontos para te atender de forma presencial e online, e os agendamentos são pelo telefone 991003109. No oferecimento do Laboratório Unitá e do Centro de Saúde e Bem-Estar Lazo, inicia-se a partir de agora mais uma edição do nosso Sexo Nada Frágil. Quero começar cumprimentando Neca Trenepol Crestani. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, Daiane. Isabel aqui do meu lado esquerdo hoje. Mudamos, né? Invertemos Tá no lado esquerdo do peito agora. Agora tá do lado esquerdo, no lado do coração. A Luísa, um grande beijo no coração de todos que estão nos escutando através do Grupo Séries de Comunicação. Isabel Centenaro. Bom dia, Neca, Thalita, Dai, Luísa. Então, como a Neca falou, hoje nós mudamos o lado, porque é bom mudar um pouco, né? Diz que quando a gente não pode trocar os móveis de uma casa, tem que mudar eles de lugar, então nós mudamos aqui hoje. Essa parte eu sei bem. Um bom dia a todos. Daiane Gissen, bom dia. Muito bom dia, Thalita, Isabel, Neca, Luísa, todos os nossos ouvintes. Uma satisfação estar aqui em mais um sábado para mais um assunto que teve repercussão nessa semana e que com certeza vai render aí neste sábado. Antes da gente começar, quero mandar um abraço especial pro Minésio e pra Sandra, que são nossos ouvintes assíduos, Isabel. Eles acompanham todo sábado e eles disseram que o programa que eles mais deram risada foi no que tu não tava, do Dito da Pipoca. E nem eu. Nem a mãe tava. Tava só eu, a Daiane, a Jéssica e a Adriana, né? Que, aliás, foi por causa da Adri, né? Justamente. Daí a gente ficou de mandar, então, depois do último fim de semana, a gente se encontrou. E aí a gente ficou de mandar esse abraço especial. Ele disse que já tinha te pedido pra te mandar, tinha esquecido, mas agora a gente lembrou, né, Isabel? Em conjunto, pra ter mais força, mandar um abraço pra ele, que sempre tá cuidando da parte da caldeira, do aquático, né? Primeira coisa que ele chega é ligar o rádio. Depois ele vai pra caldeira. Depois ele vai pra caldeira, exatamente. Então um abraço pra esses ouvintes que fazem a diferença aqui no Grupo Séries de Comunicação. O assunto desse sábado é um assunto que ultimamente vem tomando destaque, né? E a gente sabe disso por conta das redes sociais. Mas antes de a gente começar, eu vou trazer um pouquinho do que significa o tema que a gente vai tratar nesse sábado, que é a adultização das crianças, né? O termo se refere a uma exposição bem precoce de crianças a comportamentos, responsabilidades e expectativas que deveriam ser reservadas a pessoas adultas. No caso que viralizou nos últimos dias, está se tratando de uma exposição nas redes sociais com teores de erotização em crianças, sob a supervisão de responsáveis ou não. Qual que é o assunto que nós vamos tratar? Para quem não sabe, aconteceu uma situação de pessoas que são famosas e que colocaram um vídeo de crianças dançando com pouca roupa, né, músicas de funk. E de uma forma mais sensualizada. E aí, esse caso acabou gerando muita consequência. Foi o caso do Ítalo Santos,
Esse vídeo explorou alguns casos, mas tocou especialmente no fato da Camilinha, que entrou no círculo do Ítalo aos 12 anos de idade. Desenvolvendo-se nesse ambiente, Ítalo teria criado um formato de reality show, entre aspas, com, entre aspas, clima adulto, envolvendo, entre outras coisas, conversas sobre relacionamentos entre menores, danças, estímulos, de uma forma realmente a adultizar crianças, como no patamar dessa menina, da Camilinha, que teria então 12 anos de idade. E aí aconteceu dessa divulgação de vídeo, teve várias pessoas que entraram em favor do Ítalo e tudo mais. E aí o que gerou grande repercussão, que foi muito compartilhado, foi porque um dos digitais influencers da atualidade, muito respeitado inclusive, por trazer sempre sua opinião e posicionamento, é o Felca, né? Não sei se vocês conhecem o Felca, mas é um influencer que trouxe todo esse assunto à luz. Ele é um youtuber que se tornou famoso e ele trouxe um vídeo sobre o tema e destacou principalmente o caso do influencer digital Ítalo Santos, que ultrapassou a marca aí de 26 milhões de visualizações e ajudou a popularizar, inclusive, os debates nas redes sociais sobre os limites éticos na produção de conteúdo que as crianças acabam assistindo. E antes da gente começar, eu quero compartilhar o vídeo aqui com o pessoal que está acompanhando e depois a gente vai entrar no assunto propriamente dito. Então, para quem está acompanhando, para quem está em casa, peço que vocês cheguem mais perto do rádio e prestem atenção, porque a música, inclusive, faz sinônimo do que a menina estava dançando no momento em que o vídeo viralizou. Então vem pra cá, novinha, que naturalmente vai acontecer. Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte. Você sabe o significado da palavra adultização? O processo de adultização refere-se ao distanciamento da criança do seu mundo infantil e sua inserção precoce no mundo dos adultos. Agora eu te falo o verdadeiro significado. Sexualização precoce e maior risco de abuso, problemas de autoestima e insegurança, desenvolvimento emocional prejudicado, ansiedade, baixa estima, depressão e dificuldades de sociabilização. É aí que entra o Ítalo e outros. Por que pessoas como essas insistem em tirar a infância das crianças? A infância é um período curtíssimo das nossas vidas e todo o resto é vida adulta. Adultizar uma criança, fazê-la crescer rápido demais, é um dos maiores pecados que você pode cometer com uma alma. Mas respondendo a pergunta do porquê alguém faria isso, dinheiro. Para almas inescrupulosas, tudo é uma forma de ganhar dinheiro. E qual o valor de uma infância roubada? Quanto de dinheiro entrando fecha essa conta? O nome influenciador não é à toa. Se você tem uma câmera e um público, você tem poder para influenciar pessoas, independente se para o bem ou para o mal. Tudo que você mostra se torna lei para muitos que te acompanham. E com tanto poder e pouquíssima responsabilidade, o que você escolhe é mostrar crianças em traje de banho, expostas, dançando com pouca roupa, em ambientes adultos, com álcool, fazendo show seminua para adultos? Ah, mas não para sempre. As contas de Ítalo Santos e Camilinha acabam de ser desativadas e eles estão sendo investigados pelo Ministério Público. Mas é pouco. Além desses influenciadores pagarem, devemos cobrar em massa uma mudança nas redes sociais para que conteúdos como esse não sejam espalhados, permitidos, nem monetizados. Vai por mim. Tira o dinheiro dessa galera que tudo que eles fazem na vida perde o sentido. Talvez a própria vida perde o sentido. É extremamente comum crianças que crescem nos holofotes tornarem-se adultos disfuncionais. A gente sabe disso, a gente observa isso e continua colocando crianças nos holofotes, antes mesmo delas terem idade suficiente para poder sequer escolher. Imagina um adulto entra num consultório psicológico e diz assim: eu quero fazer uma regressão, eu só quero saber como é ser criança. Isso acontece. Cabe a você que assiste esse vídeo a mudança. Não veja como fofinho uma criança dançando, se sexualizando. Veja como que é um roubo do tempo perdido. Ah, espera aí. Um roubo de um tempo que não volta mais. Se não existir punição, mais casos serão gerados e mais crianças serão traumatizadas. As redes são podres. O que mais me assusta não é uma pessoa filmar uma criança. O que assusta é ter quem veja. Como Martin Luther King dizia, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Não assistam, não engajem, denunciem. Eu falo, mas influenciadores insistem em monetizar crianças. Ah, mas a criança que pediu, a criança pede para comer X. A responsabilidade é dos tutores. Quantas infâncias perdidas e quantas crianças que crescem rápido demais vão precisar existir para darmos importância para o assunto? Enquanto isso, 1 a cada 8 crianças sofrem abuso sexual antes dos 18 anos.
E esse é o vídeo, então, que traz desse assunto da adultização, e o que chama atenção realmente é o silêncio dos bons, né? E que as pessoas acabam dando engajamento para vídeos, para exposição, para realmente captar a fase mais bonita da vida da gente, que é a fase da criança, em que tu não tem responsabilidade, em que tu brinca, em que tu tem realmente aquele espírito que é puro, né? E eles estão tirando essa pureza e adultizando essas crianças, e inclusive não só fazendo através dos vídeos. Muitas crianças acompanhando esse tipo de conteúdo, porque hoje nas redes sociais não se tem um filtro. O algoritmo mesmo, ele acaba entregando, né, esse conteúdo para as pessoas. E aí, até que ponto que isso é salutar? Até que ponto isso é relevante? Essas pessoas estão ganhando dinheiro a partir do momento em que você está dando enfoque para uma situação que é totalmente errada, que 1 em a cada 8 pessoas acaba sofrendo abuso antes dos 18 anos. Por quê? Porque elas estão vendo isso todos os dias. Então, essa situação acabou chamando a atenção, porque ele se posiciona dessa forma. A partir do posicionamento dele, também se teve, então, esse bloqueio desses 2 perfis, desses influencers que acabavam fazendo a exposição desse tipo de conteúdo. E aí, muitas pessoas acabaram começando a se manifestar acerca disso. E acabou ganhando uma repercussão positiva. O meu medo é que isso seja passageiro, né? Agora está no fervo da situação, a gente está falando sobre o assunto, mas e daqui a pouco? Mas, Thalita, vamos lá. Não vamos muito longe. Há pouco tempo atrás, lá nos Estados Unidos, né, teve o caso daquele eu acho que era... como é que era o nome daquele cara? Que pegou vários atores jovens. Do Piriri. Isso. São coisas que vão trazendo, pega lá de criança. É que esse caso é um caso que não dá nem para nós trazer, porque isso é um caso, assim, extremamente complexo. Não, é complexo, porque o cara fez anos isso, né, e realmente ele tá preso, né, tá respondendo em prisão, né, e tem toda a questão de estupro de vulnerável, das festas da White Parties, que eram festas extremamente complicadas, que diz que existia orgia, que existia drogas à disposição, e que as pessoas não podiam entrar com nenhum tipo de celular, filmadora, e que muitas coisas aconteciam lá dentro, que as pessoas às vezes saíam em ambulâncias, enfim, era todo um histórico por trás do cenário de Hollywood. Então, isso é uma questão que tá... Mas pegava crianças também, jovens, né, Thalita, que também tiveram problema. Mas não era exposto, né? Eles faziam isso entre 4 paredes, né? Mas eu digo assim, atrás dessa criança não tem um pai e uma mãe? Tem que ter que a gente tem uma questão aqui, que é o que a Thalita falou, da questão de ser passageiro, né? De que isso saia dos holofotes, até porque ele não começou a expor a Camilinha agora. São anos de exposição, são anos de crescimento nas mídias sociais, inclusive com gente botando mais dinheiro ainda nessa questão da exposição. E agora, porque um outro influencer botou isso pra roda, todo mundo tá falando sobre isso e aí todo mundo surge para dar a opinião do lado certo. Mas quando teve que botar onda, né? a cara a tapa e fazer a primeira denúncia, ninguém tava lá para fazer isso. Então, acho que tem muita gente surfando essa onda e querendo bancar de galo, onde deveria ter sido tomada uma atitude antes. E nesse caso do pedido foi a mesma coisa, né? Porque quando estourou isso nos Estados Unidos, a situação, então, das denúncias, porque muitas pessoas tinham medo de denunciar ele, né? Porque ele é um magnata de Hollywood, né? Ele foi responsável por inserir muitas personalidades, como, por exemplo, Justin Bieber, Rihanna, Beyoncé... tem tantos outros artistas que foram lançados à fama por conta do Piriri, né? Que era um produtor. Ele começou como rapper. Tem uma música, inclusive, bem famosa, que eu acho que é com a Beyoncé, né? Que se tornou muito... O pessoal que acompanhar em casa, com certeza, vai lembrar dessa canção. E ele usava do seu poder, do dinheiro, para fazer esse tipo de situação, de festa acontecer, né? E poucas pessoas podiam participar. Só que nada disso era exposto. Agora surgiu na exposição, mas ao mesmo tempo já passou e não se vê muito falar sobre isso também, né? Se deu uma segurada, mas o que a Neca trouxe, que eu queria ainda concluir, com relação a onde estão os pais e os responsáveis da criança, em algumas reportagens de investigação se comprovou de que ele pagava aluguéis, de que ele pagava para essas famílias, enfim, a questão dessas crianças. E que teve algumas crianças que foram retiradas e, inclusive, sofreram muito bullying a partir
partir do momento de sair desse círculo que a Thalita trouxe antes do Ítalo Santos. Então, é muito complexa a situação e já tem crianças realmente envolvidas que vai ter alguma questão mental envolvida. É como esse influencer, o Felder, falou, né? Tudo é uma questão de dinheiro. No momento que tirar o dinheiro da jogada, acaba essas coisas, que as pessoas fazem isso por dinheiro. E o dinheiro só existe porque você olha o vídeo. Justo, porque Monetiza, né? Esses influenciadores, eles só tem porque as pessoas olham. Quanto mais pessoas olham, mais seguidores que fala, né? Mais eles ganham. Sim. Então, e como muitos têm por aí, hoje esse é um exemplo só, tem muitos, né, que fazem isso, e 99% faz por dinheiro. De repente, 1% faz por querer aparecer, ou querer, né, que conheçam. Mas sempre o que gira em torno é o dinheiro. No momento que mexer no dinheiro dele, acaba isso. Mas como ele fala, né? Não olhe. É que, na verdade, a monetização acontece pela quantidade de visualização. Sim. E, consequentemente, o algoritmo entrega mais quanto mais é visualizado. Então, é um círculo, assim, vicioso. Inclusive, essa é a música, ó, que o pessoal deve lembrar em casa, que... Essa canção dele, inclusive a artista, a Keisha Cole, também foi uma das pessoas, das mulheres, enfim, que ele lançou, né, como cantora, ficou famosa, e que ele também se utilizava do poder para achar uma forma de abusar, seja psicologicamente, enfim, né, isso vai ser tudo apurado pela Justiça dos Estados Unidos. Mas a gente parece que é um cartel, né, que a gente vê acontecendo aqui, não só no Brasil, mas acredito que aqui muito fortemente por conta da herança do funk, né, desse estilo musical, e de que a mulher ela tem que fazer uma exposição do corpo para se ter valor, né, que não é mais o intelecto valorizado, quanto mais exposto, mais engajamento, né, as pessoas querem ver isso nas redes sociais. O carnaval diz isso também. O carnaval, por si só, fala isso, né, se vocês vai lembrar, anos atrás, era ridículo que aparecia, né, com a Globeleza, né, que era uma mulher nua, dançando, né, na TV brasileira, que na época era mais assistida, né. Hoje a TV Globo perdeu muito do seu poder, né, do poderio econômico, por conta de muitas pessoas estarem visualizando que lá não tem um conteúdo muito de qualidade. Mas na época, quando eu era pequena, quando tu era pequena, se assistia, beleza, né? E todo mundo assistia isso. Então, a mesma coisa vai pro Big Brother Brasil, que é exposto lá também. Mas, infelizmente, o povo parece que quer ver essas coisas. Então, eles focam onde dá visualização, onde dá dinheiro. E, infelizmente, o povo gosta desse tipo de coisa. Só que aí tu tá lidando com uma criança... Quando adulto, eles não vêem as Daí, consequências. Eles não vêem as consequências. O Felca fala, né? Ah, mas ela pediu pra ser filmada. Mas a criança também pediu pra comer giz, pra experimentar a terra, pra comer a ração do cachorro. Então tu vai ser conivente com tudo que a criança pedir? Não vai dar limites pra ela? Vai também da responsabilidade do tutor, do pai, da mãe, da pessoa mais velha que tem, né? Uma racionalidade mais... que deveria ter, na verdade... a dizer, não é assim que funciona, não vou autorizar. E depois, porque para ter essa exposição, alguém tem que estar autorizando essa criança. E depois, queira ou não queira, com essa idade, 10, 12 anos, começa a desenvolver a sexualidade. E também, de repente, a criança, tudo bem, ela quer, mas ela deve. Aí tá, né? E cada vez está mais precoce isso também, né? Mais Porque antigamente precoce. as meninas amadureciam essa questão da sexualidade com 15, 16, começava, né? Agora chega a ficar grávida com 12 anos, né? Que não é um caso e não é dois. Não, mas né? qual a responsabilidade que essa criança tem e qual é o entendimento que essa criança tem para essas exposições? Nenhuma. Até que ponto ela vai chegar? Nenhuma, tem que ter os pais para isso. Por isso que as crianças têm que ter pai, né? Pai e mãe. Mas aí vem um outro... Tu acha que eles vão pegar alguém de uma classe social um pouco mais elevada? Eles vão pegar pessoas que precisam do dinheiro para poder sobreviver. Por isso que quem está no outro lado, que somos nós, não temos que dar engajamento para esse tipo de conteúdo. Porque se eles não têm ou não recebem por isso não é monetizado, eles param. Eles vão ter que parar. Assim como todas as questões de ondas surfadas, né? Todo mundo surfa numa... Olha, a gente tava comentando, né? Essa semana, né? Isso. A situação daquela mulher que fez o chá revelação, que a gente comentou aqui no Sexo Nada Frágil também, que agora fez mais um vídeo e disse que
tá recebendo um monte de críticas. Não. E o que o pessoal acha se ela começasse a expor? Não, que ela estaria recebendo pessoas que estavam casados que estariam ligando para ela, entrando em contato com ela também. Então, o que ela acha dela fazer um chá revelação e dar o nome desses casados? Sim, é isso que eu ia terminar de falar. Que ela tinha recebido essas críticas e daí ela questionou. Vocês querem que eu divulgue os nomes dos caras que estão traindo? O que vocês acham? Vamos revelar? Então ela tá surfando uma onda e aí ela tá se utilizando do que aconteceu Se banalizando. para receber dinheiro. Isso é o que muito acontece nas redes sociais, né? Nós estamos trazendo um caso só. Eu acho que muita coisa do que acontece hoje em dia é por conta do dinheiro. O Tudo. que a gente faz Pra não é dizer por causa do Para dinheiro. não dizer tudo, vamos dizer quase tudo. Porque é o que ele falou, ó, tira o dinheiro. Se não tem ninguém para assistir, eu acho que o pior de tudo é saber que tem muita gente assistindo. Se for pegar dados na questão do que se assiste envolvendo, às vezes, quantas pessoas são presas por questão de pornografia infantil, isso só existe porque tem gente que compra, porque tem gente que assiste. E o pior de tudo que eu acho, tá? Por exemplo, nós assistir, nós vamos ter um discernimento. Mas não é só nós que estamos conseguindo assistir. Isso cai para as crianças assistirem as crianças. E isso realmente eu acho que aí vem o perigo maior. Porque realmente a criança, olhando outra criança fazer isso... E achar normal. E achar normal, para ela aquilo lá vai dar continuidade. Então vai enganjar, viu? Meu amiguinho, outro amiguinho, também vai enganjar. Então, talvez, numa rede social, a responsabilidade de um pai e de uma mãe, enxergar o que o teu filho está olhando, né? Até porque hoje em dia, não sei, né? Mas eu penso que 8, 10, 12 anos, não tem nenhuma criança que não tenha celular. É bem complicado isso. E ó, ele fala exatamente isso que a gente colocou, né? É na defesa dele, né? Porque ele tá respondendo, né, em processo sobre isso, né? Ele foi preso na última sexta-feira. Exatamente. E ele foi, inclusive, ele tá respondendo por todas as situações, porque realmente faz sentido, né? Não tem... Eu acho que uma pessoa tem que também ser exemplo, né? Para que talvez isso possa estar impedindo que outras pessoas cometam o mesmo tipo de crime. Mas na defesa dele, ele alega, né, que as crianças que estão expostas nos vídeos, né, elas têm os consentimentos dos pais, ou se não, são crianças emancipadas e que autorizam então o uso da sua própria imagem. Então a gente vê uma situação que como crianças foi, emancipadas. Um cartel, né, para ganhar dinheiro, que na verdade o pai e a mãe tá querendo ganhar dinheiro utilizando a imagem e o corpo do filho, da filha, né, e não tá preocupado em roubar essa fase da vida deles, que não vai voltar, diga-se de passagem, que nem ele fala, né, nós temos tantos anos para ser adulto, tantos anos para nos adultizar. Por que antecipar isso para os 10 anos de idade? Eu, na minha época, pelo menos, né? Talvez eu tenha sido um pouco, né, exagerado na quantidade de tempo. De mas, criancice. Enfim, exato, mas com 15 anos, acho que eu ainda brincava de Barbie. Né? Hoje em dia, tu vê com crianças com 11, 12, 13 anos que tá passando maquiagem, que tá se vestindo como adulta. Mas aí vem o que ele falou, o Felca, né? O que ele fala? Tem uma fase que você vai brincar, não tira essa fase, porque essa fase vai ser importante lá na frente. Você está cortando isso, tu está cortando um laço, tu está deixando uma lacuna, um buraco no meio, aonde ele pula de bebê praticamente para um adolescente. E aí, lá na frente, o que vai ser quando tiver que trabalhar realmente com isso? Ele não viveu, ele não sabe o que é brincar de boneca, ele não sabe o que é jogar uma bola. E como você falou da defesa dele, que pais são conscientes disso, né, que permitiram. E lembra ali em Tramandaí que deu um caso que também um caso de pedofilia lá, que a mãe que tipo vendia as crianças lá para, né, entendeu? Aqui do nosso lado, né? Mas daí para tudo por dinheiro, né? Ela precisava manter a casa e daí as crianças então com a conscientização da mãe, com a autorização da mãe. Né? Então pior ainda, né? Porque daí era Sim, era um caso de venda de realmente... venda do corpo mesmo, do filho, né? Nossa. É incabível pensar pior que isso possa acontecer. E aqui, né? Tramandaí, nós estamos falando no estado do Rio Grande do Sul, né? Também teve muitos casos, né? Que a gente também já trouxe nas informações, noticiários, de muitas pessoas, muitas crianças que acabam também, né? Tendo esse problema com relação ao contato das redes sociais, né? Que acabam se apaixonando, daí os caras, normalmente meninas, né? Meninas novas, o cara conquista,
né, marca um encontro e no fim das contas muitas vezes acontece estupros, às vezes se consegue evitar quando o pai consegue descobrir, ou a mãe, né, antes. Mas isso também é questão da exposição. Por que uma criança com 10 anos vai ter acesso a uma rede social? O que ela vai ter de contributivo dessa rede social? Nem hoje nós temos. Hoje, com a nossa idade, a gente consegue filtrar o que tu quer olhar ou não. Eu vou ver uma coisa que nem esse tipo, eu vou passar, eu não quero olhar, eu não quero esse conteúdo, eu não quero dar, né, exposição a esse tipo de conteúdo, eu não quero dar engajamento. Agora, uma criança não, ela vai ficar lá olhando, porque isso é interessante, porque isso é novo, porque isso é diferente. Então, a criança não tem essa racionalidade para tomar suas decisões por si própria. Mas cadê os pais dessas crianças? Pai, tio, avô, seja lá quem for. O Quem responsável é o tutor? maior. O responsável, né? Chega a ser triste de tu imaginar a que ponto está chegando todas essas situações e que através das redes sociais e de não ter esse corte. Até estava escutando o Nicolas Ferreira falando, o deputado federal, e ele fala, apoiando então o Felca, dizendo que realmente o que ele fez foi correto e que até inclusive teve passou pela Câmara, né, dos Deputados para aprovação e as pessoas votaram contra e que não queriam que isso acontecesse, né? Sabe E, que é um cartel, quem né? Porque quem é que vai querer? Mas assim, eles estavam nesse embate e ele diz, olha, vamos ter cuidado porque a gente tem nossos filhos, tem uma situação aí que realmente está vindo com toda a força para deturpar, né? E outro ponto que ele toca na fala é com relação à monetização desses vídeos. Faz a rede social parar de monetizar esse tipo de vídeo. O algoritmo P, né? O algoritmo não monetizar isso, as marcas não poderem colocar dinheiro nisso. Antigamente se tinha propaganda de cigarro, se tinha propaganda de brinquedo de manhã cedo para criança. Hoje não se pode mais ter isso, se tem regularização para isso. E ainda se monetiza crianças dançando. A gente volta pro problema principal, né? A questão da legalização das redes sociais, né? De dizer o que pode e o que não pode. Hoje é uma terra sem lei. Emissoras de rádio, que são concessões públicas, nós temos que observar algumas diretrizes. Rádio, TV, agora as redes sociais, como tu disse, é uma terra sem lei. Exato. TV também, canais de TV também tem que observar algumas legislações, né? Conteúdos que são impróprios, enfim, tudo mais. A gente percebe isso e nesses dois canais. Daí agora, nas redes sociais, não. Daí, por exemplo, eles bloqueiam quando é um conteúdo político. Mas esse tipo de exposição... Pode. Daí pode. O que é certo, expor uma criança de 12 anos com pouca roupa a um cenário que tem álcool, que tem símbolos envolvendo a sexualidade, né? Que fazem apologia ao sexo. Aí ok. Agora, eu defender minha opinião política, daí não. Mas eu acho que não é ok. Eu acho que eles não vão concordar, né? Que mas não vão. Mas só que não tem controle. Isabel. Só que não tem controle. Como não tem controle? O dono do algoritmo tem como bloquear isso. As ferramentas conseguem escolher o que elas monetizam e o que elas não Exato. monetizam. Da mesma forma que você consegue bloquear um vídeo de opinião política, você consegue bloquear um vídeo que tenha nudez ou violência. Dinheiro, Mas é isso que entrou, isso que também entrou na Câmara dos Deputados para votação. E aí foi também foi botado para baixo dos panos. Só que aí é que tá, esse influencer, então o Felca, ele veio, ele trouxe à tona, todo mundo tá indignado, a gente tá comentando sobre isso, a gente tá evitando de dar engajamento pros vídeos, mas ainda vai ter aquelas pessoas que seguem monetizando, que querem ver isso. Querem ver. E aí, se não tiver uma legalização que venha de cima, uma cortando, lei que a lei está mexendo no bolso, senão não funciona. Que impeça, né, de que isso se propague, que te impeça de acessar esse tipo de conteúdo. Gente, antigamente tinha um monte de coisa que era bloqueada. Tipo, por exemplo, tinha jogos que tu não podia jogar se tu não tinha 16 anos. Tinha conteúdo de TV que tu não podia acessar se tu era menor de idade. Hoje parece que tudo pode. E se tu falar... Deus o livre, tu tá tirando a liberdade de expressão das pessoas. Vocês viram que tá dando na rede social essa dança das crianças? Dali a pouco começa só a aparecer aquilo, né? Só aparecer. E aí tu tem que pegar e tirando, sabe? Não vou olhar. Mas quem faz isso vai acabar parando, né? Então as pessoas têm que fazer. Se as contas, tanto do Ítalo ou da Camilinha, se elas não tivessem sido derrubadas das redes sociais, o número de seguidores deles já teria triplicado nesse momento. Infelizmente teria, porque as pessoas iam olhar mais ainda para saber o que é e dar mais engajamento. Porque elas querem ver o que acontece na vida dos outros. Por que essa guria do Chá Revelação ganhou tanto engajamento? Porque ela fez uma coisa que todo mundo já descobriu uma vez.
Né? Quem é que não descobriu na Traição. proximidade ou, né, consigo mesmo que foi traído? Né? Isso é uma coisa que, infelizmente, é corriqueira. Mas a guria foi lá, expôs e todo mundo... A mesma coisa que eu... Inclusive, desculpa, né? Mas acho ridículo o conteúdo que aquela guria expõe da situação do avião. Que a guria ganhou milhões de seguidores, né? Porque ela disse um não para uma criança dentro de um avião para não ceder. E as pessoas queriam ver o que ia acontecer. Qual seria o posição. Mas, gente, vão achar um livro para ler. Vão cortar mas uma vão lenha. Vão achar alguma Vamos coisa capinar para... o lote, diz o outro, né? É não ter o que fazer. Não tem o que fazer. E é tanta coisa assim acontecendo ao redor que a gente não sabe onde é que está esse mundo, né? Mas Agora ele tem carazinho que aquela mulher deu uma cacetada na cabeça do ex lá que chegou. Então, tá tudo assim, é violência. Não, e as pessoas eu não acho pior. Eu acho ainda pior Não, essas crianças brigando dentro da sala, dentro dos colégios, mas se matando, menina com menina, e as pessoas olhando do lado e deixando. Pois é, mas o que eu estou dizendo assim, o comportamento Criança. do ser humano está de uma maneira assim que a gente está, sei lá, pensando que tá Mas é que tudo acontecendo? pode. O que tá tudo é acontecendo? direito, nada é dever. O que está A gente tá acontecendo? O vivendo essa certo inversão. tá errado, o errado A- tá certo. A gente está invertendo Os valores. Os valores. É tudo pode. E se alguém disser pra ti não pode, meu Deus, isso vira um alvoroço, é processo, é tendel, meu Deus, misturam tudo no meio do campo. Agora, quais são os teus deveres? Tu não tem o dever de se portar como um bom cidadão? Tu não tem o dever de respeitar a legislação? De respeitar o direito de ir e vir, a liberdade do outro, né? Não agredir o outro fisicamente? Cadê a tua responsabilização pelos teus deveres não cumpridos? Não tem. Aí, é claro, né? Todo mundo vai fazer. Por que as pessoas... hoje, infelizmente, a gente vive isso na legislação, que precisa ter uma lei para que as pessoas parem de fazer. Por que mudou? Agora a gente foi semana passada, né? Essa semana, na verdade, segunda-feira, a gente foi para Santa Maria. A gente falou isso no nosso Daily Vlog. Tu falou, inclusive, Daiane. Por que só depois da tragédia que vitimou 242 pessoas que se criou uma lei para determinar o que pode e não pode numa casa noturna? Como é que era antigamente? Na verdade, tinha lei, mas a dos bombeiros tudo sempre teve, só que daí Não, mas muitas é burlada, né? Muitas mas não leis tinha passam uma por lei- cima. Essa questão de legislação, de ter tantas saídas... não tinha. Isso não existia, isso Não foi existia. depois da Kiss. Não, Mas já por que tinha. deixaram? Mas Tinha- não só- na mesma proporção, Isabel. Mudou a legislação. Que a gente- Porque faz- teve a gente muita que casa faz as- noturna com Que um teve que se alvará de adequar. funcionamento que teve que Mas- fechar as portas e Não, abrir mais na verdade, espaço. tem as portas de saída, só que ali como a questão do pagamento, né, como é que chama aquelas... Comanda. As comandas, então tinha que passar por aquelas coisas Sim, mas ali. ali Não se tinha lá. percebeu Outro que lugar- não era o suficiente para a quantidade de pessoas. A partir Sim. da Kiss que se A mudou. mesma Mas não- coisa com a viu, questão mas- do teto, mas né? não Não que não podia existe- ser daquele material. Mas não que não existia lei. A lei existia, só não era cumprida. Essa é a diferença. Porque a lei, porque isso aí mudou, já tinha essas leis há bastante tempo, tem tudo que isso. daí é Só que aquela não, história. não, Tu é meu não amigo, era cumprida. tu é meu Ah, o cara amigo, é meu vamos amigo, abrir. eu vou dar alvará, o outro não sei o quê, Mas e assim vai. a gente teve, E assim por exemplo, funciona. lá em Carazinho, CTG tendo que derrubar a parede para abrir porta, Com certeza. porque não tinha Só que essa lugar lei para não... saída. Só que essa faz mais Então- tempo que já tem. Aí Só tem que- umas leis aí que também Claro não que foram- condiz, né? agora por exemplo, foram um pavilhão tem que atualizadas. ter não sei quantas portas e tem que ter, não sei, por exemplo, se tiver um ginásio, tem que ter 20 banheiros. Ui, Foram, vai ter tanto? É que as leis foram daí mudando e atualizadas existe coisas também. que- Elas que a lei existiam, também mas não- elas foram não condiz. atualizadas, né? Conforme as coisas que vão acontecendo, vai sendo atualizado. Sim, mas aí é que tava. Aqui no Brasil, a gente precisa ter as situações acontecendo pra gente criar uma A lei mes- pra... a mesma Não, coisa e não é no- dar pequenas vigor. coisas, né? A São mesma- grandes tragédias, né? A mesma coisa numa estrada, né? Lá naquele lugar deu tanta tragédia, daí vão mudar, daí vão arrumar curva, daí vão mudar, entendeu? Exatamente. Primeiro as tragédias, depois as mudanças. E aí é que tá, e a gente tá vendo muitas coisas acontecerem com crianças que Aquela- estão sendo abusadas, que estão É. sendo tiradas da sua infância, que estão se adultizando. Crianças com 14, como tu mesmo falou, Isabel, com 14, 12, 11, 10, 13, Todas com 15 celular. anos, Nossa. com um filho para criar, uma criança criando outra criança. Então, assim, eu não sei mais o que precisa. Assim, parece que tem. O que mais precisa acontecer para que o Brasil acorde, para que os pais acordem, para que as pessoas acordem? Isso é bonito. Acho que ela era a Damares. Nossa, ela conta cada história das crianças que ela foi atrás e coisas que aconteceram lá para cima, lá pro Nortão, lá, onde as crianças eram realmente abusadas por pessoas de idade, né? Então,
ninguém cobrava, né? E quando ela começou a cobrar, eles começaram a vir para cima dela. E ela contava histórias terríveis, que vocês não têm noção o que acontecia. Então, usando a criança como uma fonte de renda. E criança, gente, 7, 8 anos não é um adulto. E o adulto... Mas com 12 anos, não. O adulto, 15 anos, empresário, ou seja lá o que for, ir lá para fazer isso. A gente tem Mas eu acho que ainda índices tá de pior. casamento infantil no Brasil que são altíssimos, justamente porque chega numa idade e a família não tem mais condição, simplesmente vende a criança casar com a primeira pessoa que aparecer ali. E eu acho que o que está piorando tudo é a questão da exposição das redes, né? Porque antigamente isso acontecia, talvez mais imaculado, mais, né, debaixo dos panos, mais de forma silenciosa. E hoje que a gente vê que isso está sendo exposto, está sendo evidenciado pela mídia, né? E a gente não está falando, tá? Só de rede social, porque a gente vê também TVs, né, canais de TV que expõem isso. Que expõe essas crianças dançando dessa forma. Antigamente, como é que ia? Por exemplo, vamos pegar o SBT, né? Que trazia muitas crianças no palco do Raul Gil, o próprio Silvio Santos, né? Que trouxe a Maísa, né? Para cantar. Como é que elas iam? Meia fechada. Elas não tinham exposição das pernas. Vestido comprido para baixo do joelho. Né? Aqui na parte do peito toda coberta. Cabelinho arrumadinho. Né? Era uma característica, assim, realmente de uma princesinha. De uma criança. Não tinha exposição de pele. Hoje tu vê crianças com topless, quase. Maquiada, é só ver a forma maquiada como até o a último. Maísa apresentava o programa, né? Sim. Sempre toda arrumadinha, fofinha. Ela mesma fala sobre isso, né? Que foi uma parte... Ela foi uma criança que realmente a gente viu crescer em frente às câmeras. E se ela não tivesse toda uma rede de apoio e também a liberdade que o Silvio dava para ela, né? Não ia ter sido da mesma forma. E ela mesma fala, né? Que ela nunca se passaram com ela. Eles deixavam ela... Realmente ela foi criança no palco, né? E aí é uma exposição que acabou formando ela como uma grande artista, né? Ela teve uns bons tutores, né? Mas também o pai e a mãe dela sempre tiveram em cima, né? Sempre foram firmes. Cuidando. Com a questão de não deixar ela largar os estudos, com as responsabilidades que ela tinha, né? Toda essa questão, ela teve isso muito, muito forte desde muito jovem. Agora, o que a gente vê é diferente. Olha as crianças fazendo as interpretações das músicas. Vamos colocar aí, Anitta... As próprias novelas, né, Thalita? Luísa, exato, Luísa Rede Globo aí botando novelas onde eles usam a criança como mostrando essas partes, E né? depois a mesma parte, né, já que tu tocou no assunto da Rede Globo, a gente não quer ficar falando mal de nenhuma emissora, mas as exposições sexuais que eles apresentam nas novelas é terríveis, né? E as crianças estão ali olhando também. E é horário nobre, né? Porque é 8 então, horas assim, da noite, né? Se eu vou olhar isso, vocês vão olhar, vocês vão saber, né, separar as coisas, mas... E isso tem está em cada canto, né? Tem pessoas que não têm um preparo, né, psicológico e coisa, e próprias crianças, elas vão achar que aquilo que é o certo, aquilo que é o Tem lugares que bom. não pega. Porque Entendeu? tá passando na TV. E é daí, isso que ele falou. Quem tá na mídia, assim como nós, aqui no Grupo Séries e Comunicação, a gente tem um poder, né? Um poder de transformação. Mas para que lado você está transformando as pessoas que estão te acompanhando? Porque o que a gente fala aqui no Grupo Séries tem muito poder. Assim como os influencers para os seus seguidores tem muito poder. Assim como a TV Globo, que já perdeu muito, porque antigamente não tinha opção, né? Hoje em dia tu coloca em outro canal, tu vai assistir um seriado, tu assiste um documentário, tu assiste um filme. Tem muita disponibilidade hoje, né? Antigamente era só a TV Globo Aqui, e SBT. né, Thalita, nós temos isso. Vai lá pro Nortão, Só não que tem, ainda né? ela tem muito poder, então ainda, né? E ainda aí, tem mesmo muito, que né? tu olhe por esse lado, existe a questão de que se tem que ter indicação... Menores para 18. Isso, tem que ter a Indicado indicação lá. de idade. E se tu for olhar todas as plataformas, seja para te assistir filme, as questões de streaming, tudo tem questões com idade, tem como fazer os filtros e também controlar o que o teu filho vai assistir. Então, tu consegue ter um controle sobre isso. Mas aqui, na rede social, no Instagram, tu não tem esse controle, não tem uma classificação indicativa. Tem. Não dando celular. Não dando TV. Porque vai ter que ser assim, gente. Porque não, se não vão limitar pela plataforma, o certo é tu não dar. Ou tipo assim, tu dá o teu celular pra criança. A criança quer olhar um pouco quer jogar um pouquinho de joguinho. Quer olhar, sei lá, um YouTube aqui no celular. Dá e controla.
Acessa o histórico. Por mais Agora, que uma criança Existem sozinha programas no quarto, hoje, né? em horário que tu não acompanha, que tu não tá vendo... Isso E é existe- coragem, na verdade. E né? hoje existem programas onde os pais podem colocar no celular do filho Sim, pra controlar. Existe o controle dos Sim, pais. o sim. controle do pai. Vai botar e o tempo e o limite de horário. E se tu olhar outra coisa, aí nós vamos sentar e conversar. Cara a cara, olho no olho. mas Não quando ter medo de enfrentar teu filho dizendo que isso é errado e que isso não é um É caminho que se bom. tu não enfrentar agora, em algum momento tu vai enfrentar de forma a pior, vida, né? é melhor tu ser batido pelo teu pai do que a vida bater em Mas ti. eu não digo nem da criança, eu digo do pai mesmo. Às vezes tu não dá o limite hoje e depois tu sofre com a situação que tá descontrolada, né? Por isso, Tanto... por isso que tem a diferença entre pais responsáveis e pais que não são responsáveis. Então, ali é que se forma uma sociedade, né? Sim. A culpa, se o filho é bem criado ou mal criado, eu sempre digo, se o filho é bem criado, né, bater palma para os pais, e se ele é mal criado, culpa dos pais. Isso pode ter certeza. E olha, por exemplo, países como a China, né? A China tem proibido, por exemplo, o TikTok, né? Plataforma proibida lá, porque o TikTok também é muito conteúdo aleatório, né? Conteúdo, né, que, enfim, vulgarizado, é só dancinha, é criança... Teve uma... Agora não se vê mais tanto, né? Mas logo no início do TikTok, tu via criança o tempo inteiro dançando, né? Aquelas dancinhas, era uma exposição total, né? As crianças acompanhavam e queriam fazer igual, né? Então, a China é um país extremamente desenvolvido hoje economicamente, né? Inclusive com muita tecnologia, o governo bloqueou. A plataforma não é acessível para quem vive lá. Não acessa, é bloqueado. Só que assim, o Brasil é um país que, infelizmente, né? Tudo bem, a gente vive em democracia, tá certo, mas E muita é muito mistura, permissivo, né? E muita mistura de raças e coisa. Lá na China não tem ainda isso, né? Mas aqui Mas nós eu estamos... acho que a palavra que tu falou de permissivo, né, Thalita, é o ideal, porque realmente, se nós não permitirmos aqui, se o governo não permitisse, poderia cortar. E aí as crianças não estariam, a gente não estaria enfrentando talvez situações dessas, né? Mas, já assim, que as também, pessoas né? não conseguem parar de olhar, parte de um governo ter... Mas não, aí é que tá, né? Mas o governo A gente sempre quer terceirizar, né? É muito mais fácil tu botar a culpa no governo, né? Por exemplo, o governo tem que terceirizar. Tudo bem que eu acho que seria o certo, seria o ideal, né? No momento que a gente tá vivendo. Seria mais fácil de controlar a situação hoje, né? Mas também pode começar por cada um de nós, por cada pai que tá acompanhando o Grupo Séries, de bloquear isso do seu filho, de Olhar. limitar isso, de acompanhar, de filtrar o que ele está acessando de conteúdo, de ter essa conversa franca. Não adianta a gente ficar esperando por uma atitude do governo, porque isso não vai acontecer. Eu faria uma coisa mais simples, não daria celular para criança até a idade X, e acabou. E ponto. Sem Até celular, os 3 anos acabou. de idade dizem que nem presta, né? Que a criança perde um pouco do seu desenvolvimento intelectual, né? Porque vamos comprovado arrumar, isso, né? vamos arrumar outras atividades para envolver essa Brincar. criança. Meu Mas, Deus, gente, com tanta coisa. pintura, desenho, que mais? A própria quebra-cabeça. a questão motora das Inglês. crianças hoje ela não é Inglês. desenvolvida porque elas não usam mais, não tem mais o hábito de escrever, É só elas aqui, não ó. têm mais a capacidade de ter... E nem de pensar, né? Aí entraria a parte governamental. Aí eu acho que o Nem de governo, pensar, porque em hoje todas qualquer as coisa vai fazer um esferas, texto. em todas as esferas deveria trabalhar muito isso. pra Deveria, criança mas não ter vai. o dia inteiro, Turno integral. ocupado. Mas não vai, então E vai ter vamos que lá, partir de a nós, gente né? tá num governo que liberou jogos de azar. É. E a gente tem criança tendo acesso agora a jogos de azar. Ou seja, Não tigrinho, vamos sonhar tiditinho, com nananinho, TikTok. sei lá o que é, os outros bichos que tem nessa... Baleia azul, baleia branca, vermelha, tudo que era brinquedo que podia ter. tudo A isso tal é da liberado. baleia azul, né, que cortavam os pulsos, né? É uma situação assim que é muito permissiva, então não adianta a gente... sim, deveria ser. Num mundo perfeito, sim. Mas se vai acontecer, não vai. No não Brasil não existe. vai. E não Então, assim, existe. vai do pai. Porque, por exemplo, não sei como é que é a Dani, mas a minha mãe, ela me colocava todos os dias em uma atividade extracurricular. Era pintura, balé, jazz, Fisk. Inclusive, fazendo uma propaganda, né? Podia dizer aula de inglês, mas agora já fizemos, né? Inclusive, a Teacher Kátia estava de aniversário, já vou aproveitar e mandar um abraço para ela. Merchan de graça, viu, Teacher? E também, além disso, o que mais? fazia handebol, vôlei. Gente, eu fazia tudo, toda tarde tinha uma Só atividade. que se você vai fazer isso no particular, isso custa muito dinheiro. Então, Mas é rede que, por pública exemplo, Hoje a deveria rede ter- pública tem. A rede pública Não tem digo, isso, né? tem.
Por exemplo, Hoje e as tem escolas aqui. também têm a Mas basta tu possibilidade de procurar. escolinhas. Mas As escolinhas também têm, tipo, de futebol, isso também tem, não é E pago. não tem custo praticamente para os pais. Olha Vôlei. quantas escolas estão formando jovens, crianças aí, levando pro futebol para tirar do outro lado que é ruim, que é as drogas, né? E a criança que está no futebol, ela não vai partir para aquele lado lá, porque ela vai ver o que é saúde, essas coisas boas, né? É importante ter esse tipo de atividade, né? Porque quando a gente chegava em casa, chegava moído, né? cansado. Às vezes, aí de vira e mexe, ó, como é que era lá em casa antigamente, né? Porque daí tinha a questão da internet de escada, né? Então, pra te usar a internet no computador, daí tu não podia receber ligação. Bons tempos. É bons tempos. E aí, a minha mãe estipulava, ó, tu tem 2 horas pra jogar The Sims. Eu adorava jogar The Sims, né? Que era aquele de montar a casa, enfim. E era comprado, né? Era um E a CD avó comprado. já ficava Eu gostava- apavorada, né? E ela ficava cuidando pra ver o que estava acontecendo. Enfim, cada pouco eu entrava no meu quarto de supetão pra ver o que acontecia na estruturação Não pode da- fechar a porta. Porque, na né? verdade, a porta o tem The que estar aberta. o The Simpsons era uma família, de repente aumentava. E ela ficava, como é que eles fazem isso? E daí a avó ficava apavorada. E era uma coisa tão... Não tinha, não tinha. Não, até hoje não tem, né? Não, E eu, como eu gostava- Ninguém vê como é que acontece, mas só que nasce uma criança. Do nada surge aqui. Como eu gosto de jogar canastra, então eu jogava paciência. Jesus, esse eu nunca gostei de jogar, mas Nossa, tinha à eu disposição. jogava paciência. Então, gostava de assim, jogar paciência. tem opções, sabe? De forma que não... talvez, assim, claro, um ensino de... Mas que hoje também não é mais... é essencial, né? Por exemplo, o inglês, né? Hoje, talvez, tudo bem, tem um custo, mas é um investimento também, né? Porque tu tá formando aquele jovem. Mas ele pode fazer uma aula de futebol, pode fazer uma aula de futsal, de vôlei, pode fazer... Hoje tem à disposição também, né? A gente sabe que a I9 tá dando, tipo, para as crianças também a questão do pádel, tem o balé. Então, tem formas. Quem quer, dá um jeito de descobrir a forma para desenvolver a criança. Mas eu quero mexer no celular, Thalita. Eu quero mexer no celular. Então vai lá e procura coisas para te fazer. Não vai mexer no Não, mas celular. digo, eu quero mexer no celular, o pai não vai dizer não. Não Então vai ter deixa... celular. Tem tantas coisas que você pode criar, por exemplo, tá? Aquelas coisas de xadrez que tu vai descobrindo qual é a cidade que... qual é a capital... Mas tu pode do- pode comprar esse jogo Não, físico. jogo, eu digo, mas antigamente era tudo naqueles... Como é que é? Aqueles papel, aqueles livretos que a gente fazia. Não é Caça-palavras. caça-palavra, não é caça-palavra, Era que tem caça-palavras. nos jornais também. Sudoku, não? Cruzadas. Esse é o de números. Cruzadas. Palavra cruzada. Palavra Então, cruzada. isso também tem. E isso traz o Tá, tempo mas de pensar. não precisa ser isso aqui. Tu quer jogar isso? Tudo É bem, eu vou comprar. R$13,90 o livrinho com 1000 Compra o quebra-cabeça livrinho pra e te fazer. disponibiliza pra pois criança. é, também. Sabe? E daí não precisa tu deixar o celular. Porque, tudo bem, tu vai deixar, eu vou jogar. Tu acha que ele vai ficar só naquilo ali? Não fica. Tu vai ficar 2 horas do lado da criança vendo o que ela tá fazendo? Porque daí é muito fácil, né? Eu tô aqui fazendo o que eu quero, mas meu pai e minha mãe chegou, eu volto pra tela lá da palavra Thalita, cruzada. E vamos lá, não é só a criança, tá? Eu vou falar por mim, tá? Eu chegava em casa, às vezes tomava meu chimarrão e ia mexer no Instagram. Agora eu tô e tu imagina o quanto eu tô me policiando pra mim ler um livro. Sim. Então, assim, estou conseguindo chegar e às vezes ler uma parte, 2 partes. E aí fica coçando o dedo para pegar o celular. Ou tu tira de perto de ti, ou tu vai pegar. Deixa longe, né? Porque A gente assim, ó. porque E aí a gente tá falando de nós adultos, né? Só que nós Então, já somos tu tem causa que- perdida, né? Mas a gente tá Nós falando de somos causa criança. Ai, Isabel! Nós estamos falando que criança... Caso não. Porque a criança tem tudo para desenvolver. e Por isso que está atrapalhando. Mas eu tô Para dizendo, nós não atrapalha mais. Nós já soubemos o que fazer, nós, então. nós pegamos para se entreter, né? Mas tu me chamou Passar o de tempo, caso passar o tempo, perdido. passar Ela o disse, Tá, com essa a gente vai encerrar, Isabel, porque agora não. Agora que nós somos Viu? caso Só pra perdido. gente saber, nós somos Você caso que tem perdido. caso, você acha que a gente é caso perdido? Você concorda com a Isabel ou discorda? Quem concorda fala na próxima, né? Já deu o que tinha que dar, porque o que tinha que nós se entortar ou não, já estamos aí. Ai, Isabela, para, chega, já tá piorando. já A deu, emenda piora o soneto. Chega, Deus é finito. Só ladeira abaixo Considerações finais desse sábado. Então, pessoal, vamos lá. Cuidem dos seus filhos, que é o maior bem que vocês têm. Eu acredito que não tenha algo maior na vida da gente que nossos filhos. Então, cuidar deles é cuidar também da tua felicidade, porque tu vendo teus filhos felizes, você vai estar feliz também. Um beijo no coração de cada um, abraços lá pro nosso Minésio, né, nosso amigo. E a que Sandra Deus, também. E a Sandra também, um beijão no coração de vocês. E que Deus nos abençoe e até sábado que vem, se Deus quiser.
Isabel Centenário, Então, desejo causa perdida. Desejo um bom fim de semana a todos os nossos ouvintes, né? E também eu deixo uma mensagem aqui, nós já criamos nosso, a gente tem netos, né? Então, que essa nova geração saiba, então, educar seus filhos para nós termos um mundo melhor, um Brasil melhor, uma família melhor. Até sábado que vem. Daiane Gissen. Agradecer mais uma vez a companhia neste sábado, dizer que não é caso perdido, independente da idade, sempre dá para ir atrás do livro, estudar mais um pouco e, claro, algo que a gente já falou aqui em diversas outras ocasiões, em outros assuntos, a educação ela vem da base e a infância é realmente muito importante. Então, é uma atenção não dos pais, dos responsáveis, se os responsáveis não estão sendo responsáveis do vizinho, de quem está próximo, mas é realmente um papel da sociedade como um todo. Um ótimo final de semana. Olha só, hein? Depois dessa eu só fico com o encerramento e os patrocinadores, né? Agradecendo o carinho da sua audiência, da sua sintonia. Falamos sobre o assunto desse sábado da adultização das crianças, né? Esse corte precoce da infância, uma fase tão bonita, né? E que a gente vê que principalmente as redes sociais estão podando isso e tirando isso da vida de tantas pessoas. A gente encerra com o oferecimento da Clínica de Saúde e Bem-Estar Lazo, que tem profissionais altamente capacitados que estão te atendendo de forma integral, personalizada, online, presencial e tudo do âmbito físico quanto também do âmbito mental. Para agendamento é só entrar em contato pelo 991003109, faça uma visita e descubra esse espaço dedicado a você, com atendimento que vai te fidelizar. E também com a gente o Laboratório de Análises Clínicas da Unitar, previna doenças, aumentando suas chances e expectativas de vida, realizando seus check-ups completos no Laboratório Unitar, que tem resultados precisos e laudos confiáveis. Telefone é o 991-220846, em Não É Toque, Lagoa dos Três Cantos e Carazinho. Esse foi mais um Sexo Nada Frágil, um excelente fim de semana para todo mundo, que Deus abençoe e até sábado que vem. Tchau, tchau!